Oi gente, meu nome é Guilherme, vou falar aqui sobre o Walden, do Henry David Thoreau, que é um livro que está sendo muito lido hoje em dia, é um autor que está sendo muito lido hoje em dia, muito por causa da expressão brain rot, que foi a palavra do ano em 2024, também por causa do filme do Natureza Selvagem, que está fazendo 20 anos, agora vai fazer 20 anos eu acho, não sei, que é o filme do Christopher McCandless, que é o rapaz que acha um morto no Alasca, morto naquele ônibus verde. E ele tinha um exemplar do Walden nele. Nessa edição que eu tenho aqui tem o Walden e Desobediência Civil. Vou falar só do Walden. O Thoreau ele é conhecido por fazer livros das suas experiências, né? Então, o Walden é quando ele vai morar nos bosques, afastado, não tão afastado assim da civilização, mas viver de maneira mais simples nos bosques. E o Desobediência Civil é quando ele faz um livro, ele escreve o livro após a noite que ele ficou preso por se recusar a pagar impostos. Vou falar só do Walden, que é um livro que ele escreve muito influenciado pelas influências, filosofias orientais. Então, basicamente é um livro, ele não é um livro que te ensina nada, ou ensina a ter riqueza, ou ensina você a... Um livro terapêutico não é bem isso não. Ele só descreve essa experiência prezando o máximo possível por estar presente em cada experiência, né? Então ele vai falar aqui sobre como ele plantava a comida dele, sobre como ele tinha um relacionamento com as roupas antigas, as roupas que ele usava, com os vizinhos. Ele fala muito aqui sobre o quanto de dinheiro ele tinha, porque ele trabalhava 40 dias por ano e folgava todo o resto do ano. Fala muito aqui sobre a geografia do Lago Walden, porque ele ganhava um dinheiro com isso. Ele também ganhava dinheiro limpando as trilhas ao redor do lago. E aqui ele vai dizer sobre o motivo que o levou a morar esses 2 anos afastado, né, da civilização. Nem tão afastado assim, né? Acho que parece que daria 4 quilômetros da cidade. Ele recebe esse terreno do Emerson e constrói essa cabana utilizando madeiras de outros lugares que ele pegava, comprava, tudo a preço baixo. E construiu essa cabana, tinha só uma cama, 3 cadeiras e uma lareira. E o Thoreau, ao longo do livro, ele vai deixando frases de efeito, né? Frases que são muito conhecidas na internet. Por exemplo, mais do que amor, do que dinheiro, do que a fama, dei-me a verdade. Então é uma frase que virou meme, tá nas redes sociais e vem do Henry David. Calado desespero. A maioria dos homens vive uma vida de calado desespero. Também tá aqui no Walden. E sobre o brain rot é quando ele compara a podridão das batatas da Inglaterra com a podridão da mente dos homens. Então, que os homens da sua época, a gente está falando aqui dos Estados Unidos do século XIX, ali na região de Boston, Massachusetts, estavam com a cabeça em outras coisas, né? Em tudo que é supérfluo, a riqueza. Ele até critica muito, assim, a questão das notícias, que esses homens daquela época só queriam saber dessas notícias
que não tinha muita relevância, né? E ele faz essa comparação. Ele fala muito sobre também a questão de como ele geria o seu tempo, né? Então ele acordava de manhã cedo, fazia meditações, fazia leituras e passava o resto do dia caminhando por aí. Fazia longas caminhadas e criticava os meios de transportes, criticava os trens, criticava... O Thoreau é muito conhecido por isso, assim, ele é um autor que não se curvou a ninguém, não se curvou a nenhuma instituição, tanto é que foi preso, né? Um fato é que ele foi preso enquanto estava o Walden. Então ele passou um dia na cadeia enquanto estava o Walden. Outra hora eu posso falar do desobediência civil, que ele estava indo para a cidade buscar um tênis, um sapatos do sapateiro que estava para conserto, e foi parado ali pelo cobrador de impostos e viu que ele não tinha pago o imposto para a igreja, e ele foi para cadeia. E aí quando ele sai de manhã, alguém pagou a fiança dele, alguém pagou os impostos dele. Sai de manhã e volta para as caminhadas dele para colher mirtílios. Um dos fatos interessantes é que ele gastou mais na construção da cabana dele do que era a dívida que ele tinha de imposto, né? Então dava pra ver que ele é um homem que não se curvava a instituições, não se curvava a ninguém, assim, né? Ele bebe muito da filosofia oriental, como já disse, e preza muito por se estar presente em cada fato, né? Em cada ação do dia a dia ali, né? Então, desde plantar os pés de feijão até uma leitura, até um banho no Lago Alden, sabe? Cada aspecto do seu dia ele valorizava cada vez mais, porque justamente ele queria conceber isso, né? Ele, de certa forma ele queria visualizar isso, ele queria que isso fosse importante para ele, porque ele achava que isso era uma forma de transcender, né? Um transcendentalista. Por que eu acho que o Alden é muito lido hoje em dia? Justamente por causa que as pessoas estão cada vez mais conectadas à tecnologia, conectadas ao Instagram, conectadas ao TikTok, conectadas às bets, às redes. E o Alden vem com essa filosofia de um pouco mais simples, de você manter sua atenção em cada detalhe da sua vida e sem muitos luxos, né? Vivendo apenas com o mínimo necessário. É isso. Valeu.